Bem-vindo. Respira um pouco. Essa mensagem é para você. Gatilhos. Você já passou pela experiência de saber exatamente o que precisa fazer? Saber qual o caminho certo? Mas ainda assim sentir a ansiedade tomar conta? A pressa aparecer? A mente se confundir? Você já leu sobre isso, já ouviu mensagens sobre isso, já teve até entendimento sobre isso. Mesmo assim, em alguns dias parece que tudo some de repente. O foco se perde, o desânimo chega, a comparação começa e aquela clareza que você tinha desaparece. E então vem a pergunta: se eu sei de tudo isso, por que ainda me sinto assim? Hoje eu quero falar sobre isso, sobre os gatilhos que nos distraem, nos desanimam e nos deixam ansiosos. Mesmo quando temos consciência, fé e entendimento e desejo de seguir o caminho certo. Porque o problema nem sempre é falta de conhecimento. É que existem momentos que as emoções assumem o controle antes que a razão perceba. E reconhecer isso não é fraqueza, é o primeiro passo para voltar ao caminho. O que são gatilhos de verdade? Quando a gente fala em gatilhos, muita gente imagina algo muito óbvio, mas, na maioria das vezes, eles são sutis. Gatilhos não são acontecimentos em si, eles são respostas internas a algo que tocou uma área sensível dentro de nós. Um gatilho pode ser uma palavra, um silêncio, uma demora, uma comparação, um resultado diferente do esperado. E o mais importante de entender é isso: gatilhos não passam pela razão primeiro, eles ativam o lado emocional. Por isso, um gatilho é acionado. Não é que você escolheu sentir. Seu corpo reagiu antes que a sua mente tivesse tempo de pensar. E nesse momento que surge a ansiedade repentina, a pressa sem clareza, o desânimo, a vontade de desistir ou de acelerar tudo. E isso não significa que você é fraco, significa que você é humano. Gatilhos geralmente estão ligados a experiências passadas e medos antigos, a expectativas frustradas ou áreas que ainda estão em processo de amadurecimento. Eles não aparecem para destruir, mas para revelar onde ainda precisamos de cuidado, de atenção e de verdade. O problema não é sentir o gatilho, o problema é não perceber quando ele assume o controle. Porque quando o gatilho dirige, a gente sai do caminho sem perceber. E é exatamente aí que nasce a confusão. A gente sabe qual é o caminho certo, mas naquele momento não conseguimos acessar esse conhecimento. Não porque ele sumiu, mas porque a emoção tomou conta do volante. Porque parece que a gente esqueceu tudo que aprendemos. Talvez essa seja uma das partes mais frustrantes do processo, porque a gente pensa: eu já entendi isso, por que eu estou aqui de novo? Mas o que quase ninguém explica é que, quando a emoção é ativada, o acesso ao entendimento fica limitado. Em momentos de ansiedade, medo ou pressão, a mente entra em modo proteção. Ela não está buscando clareza, ela está tentando sobreviver à sensação. Por isso, naquele instante que você não lembra do que leu, não lembra do que ouviu, não lembra das suas decisões que você já tinha tomado, não é esquecimento, é sobrecarga emocional. As emoções intensas não dialogam com a razão, ela só reage. E é por isso que a pressa aparece. É por isso que a comparação vem forte. É por isso que o desânimo surge do nada. Tudo isso é o sistema emocional.
dizendo: algo aqui parece ameaça. E quando isso acontece, a mente tenta aliviar a dor o mais rápido possível, mesmo que a solução acolhida não seja a mais sábia. Então, se em algum momento você sentiu que reagiu, entenda. Você não voltou para o início. Você apenas foi ativada numa área sensível. Maturidade não é nunca passar por isso. Maturidade é perceber mais cedo. É parar antes de decidir. É reconhecer. Agora eu estou no controle. E a emoção está sendo paralisada. E esse reconhecimento, por si só, já é um passo enorme de volta ao caminho. E como perceber os gatilhos no dia a dia? Temos 4 sinais aqui. Agora vem a parte muito importante. Porque perceber os gatilhos não é algo que acontece só antes. Na maioria das vezes, perceber só depois. E tudo bem. O primeiro passo não é identificar o gatilho na hora, é aprender a reconhecer os sinais de que algo foi ativado. Primeiro sinal: observe o efeito antes da causa. Às vezes, você não sabe o que despertou, mas sente o resultado. A ansiedade que aparece de repente e passa sem motivo, desânimo que chega do nada, uma vontade de desistir ou de acelerar tudo. Essas reações são alertas e não falhas. Segundo sinal: perceba padrões que se repetem, porque gatilhos quase nunca são novos. Eles aparecem sempre em situações parecidas. Talvez seja depois de uma comparação, depois de um silêncio que dura mais do que você gostaria, depois de algo que não saiu como você planejou. Quando você começa a perceber o padrão, o gatilho perde poder de surpresa. Terceiro sinal: note quando você sai do presente, se a sua mente vai para o passado, revivendo dores antigas, ou para o futuro, criando cenários de medo. Algo foi ativado. Gatilhos nunca nos mantêm no agora. Quarto sinal: mudanças internas bruscas. Você estava tranquila e de repente o corpo fica tenso, a respiração encurta, a mente confunde. A realidade não mudou, mas o emocional sim. E aqui tem algo importante. Não se acuse por causa disso, porque perceber tarde é melhor. É melhor do que não perceber. Cada vez que você reconhecer um gatilho, mesmo depois, você está treinando a consciência. Com o tempo, o intervalo entre o gatilho e a percepção diminui, e isso já é crescimento. E o que fazer quando o gatilho já foi ativado? E aqui está algo muito importante de dizer. Na maioria das vezes, quando você percebe o gatilho, ele já foi ativado. Você já está ansioso, já está com pressa, já está desanimada. Então, a pergunta não é mais como evitar o gatilho. A primeira coisa é simples, mas poderosa. Não decida no pico da emoção. Quando a emoção está em alta, qualquer decisão tende a ser extrema. Por isso, às vezes, o passo mais sábio não é agir, é parar. Pausa também a direção. Segundo sinal, segunda coisa, é nomear o que você está sentindo. Dizer internamente: eu estou ansiosa, ou eu estou com medo, eu estou com pressa. Porque quando você nomeia, você tira a emoção do automático e traz para a sua consciência. Terceira coisa, é voltar para o corpo. Respirar mais fundo, desacelerar o corpo, para que a mente consiga acompanhar. Às vezes não é uma oração grande, é um silêncio, uma caminhada, é escrever o que está passando pela mente. E por fim, traga uma frase âncora.
Uma frase simples que te puxe de volta quando o raciocínio falhar. Pode ser: eu não preciso decidir agora, isso vai passar, ou um passo de cada vez. Essas frases não anulam o sentimento, mas impedem que ele governe. Quando o gatilho é reconhecido, ele deixa de ser o condutor e passa apenas a ser apenas um sinal. E é assim, pouco a pouco, que a gente volta para o caminho, mesmo ainda sentindo. Talvez, enquanto você ouvia tudo isso, tenha se reconhecido em vários momentos. Talvez tenha lembrado de situações recentes em que a ansiedade falou mais alto, em que a pressa tomou conta, em que o desânimo tentou te parar. Eu quero que você saiba de algo importante. Isso não apaga tudo o que você já construiu. Gatilhos não definem quem você é. Eles revelam áreas que ainda estão em processo. Maturidade não é não sentir, é perceber, é voltar, é escolher o caminho certo, mesmo quando o coração ainda está inquieto. Você não precisa acertar sempre, você só precisa não desistir de voltar. E toda vez que você volta, mesmo cansada, mesmo confusa, mesmo sem vontade, algo dentro de você se fortalece. Então, se hoje você percebeu que se distraiu, que acelerou, que se deixou levar pelas emoções, respira, você pode recomeçar, um passo de cada vez, com mais gentileza, com mais consciência e pouco a pouco o caminho volta a ficar claro. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a refletir sobre os gatilhos. Se você gostou, fique aqui comigo no canal, apoie o canal, se inscrevendo, comentando e compartilhando, para que possamos refletir sobre outros assuntos. Muito obrigada por assistir até aqui.